Seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 13 do livro de Atos. Estamos quase na metade dessa jornada de 28 capítulos nesse livro. E persevera então, fica junto aí nos próximos vídeos para não perder nenhum e chegar junto até o final. E se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que é colocado aqui. Curte esse vídeo também e encaminha para um amigo teu, para que assim como ele tem nos abençoado, ele possa abençoar a vida dele também. E se esse vídeo tem abençoado de fato a tua vida, deixa um comentário, diz aquilo que tem sido relevante para ti, o que tem chamado a tua atenção, para que assim também outras pessoas possam acompanhar e isso possa ser edificante na vida de outras pessoas. Vamos então fazer a leitura, vou compartilhar o texto aqui na tela. Diz assim então a partir do versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nesse primeiro trecho, nós vemos a igreja em Antioquia. Antioquia passou a ser a sede da igreja, então a gente vê uma migração, várias pessoas indo de Jerusalém para Antioquia. E vemos aqui que no versículo 2 diz que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. E fala aqui também que eles oraram. Então são três atitudes importantes na nossa vida com Deus: oração, adoração e o jejum. E vemos aqui também, que essa atitude ela foi importante para que Deus pudesse revelar a sua vontade. Estavam buscando a vontade de Deus, estavam buscando intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. E aqui diz que o Espírito Santo falou com eles. Uma outra coisa que nós podemos aprender com isso é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Vemos que o Espírito Santo se manifestou aqui algumas vezes, até durante o livro de Atos. Vemos na forma de línguas de fogo, no Pentecoste. Já vimos o Espírito Santo no Evangelho de Lucas como uma pomba. Já vimos aqui como um vento que também ocupou o espaço ali, onde eles estavam reunidos no dia de Pentecoste. Mas isso são manifestações do Espírito Santo, isso não é o Espírito Santo, O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E aqui diz claramente, a Bíblia ensina isso, que o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Com essa fala do Espírito Santo, eles oraram, impuseram as mãos sobre Saulo aqui ainda, e Barnabé, e os enviaram, os comissionaram para a missão do Espírito Santo. Segue o texto, versículo 4. Enviados então pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João aqui, João Marcos. Diz então que eles proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas. As sinagogas judaicas que estavam naquela região era o lugar onde eles podiam encontrar gente querendo adorar a Deus e conhecer mais de Deus. Então era um ponto para eles importante, um lugar estratégico para estarem. Diz que viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram o judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, esse Elimas aqui, o mágico, é o mesmo Bar-Jesus, que diz antes, alguns versículos antes, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Veja que diz aqui que ele era um falso profeta, e o procônsul, essa pessoa, ele era um homem culto, queria ouvir a palavra, queria entender a palavra, e mandou chamar Barnabé e Saulo. Certamente eles já tinham alguma fama, alguma reputação naquele lugar, as pessoas deveriam ter falado sobre eles, E esse Bar-Jesus, ou Elimas, aqui como é chamado, ele procura desviar da fé o procônsul, procura interromper, procura
apresentar heresias, e olha o que acontece agora em seguida. Então Saulo, também chamado Paulo, e aqui a gente então vê que Saulo não mudou de nome, né, para Paulo, mas Saulo e Paulo são a mesma pessoa, e talvez fosse até uma vertente do nome dele, ou fossem ambos nomes, né, dois nomes. Também chamado Paulo, podemos chamar Saulo de Paulo daqui para frente, né? Vai aparecer várias vezes, muito mais vezes, Paulo. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, e isso ele disse pelo Espírito Santo, né? Revelado pelo Espírito Santo: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo aqui, pelo Espírito Santo, denuncia, né, a ação maligna, demoníaca que através dessa pessoa, de Elimas, né, sendo usado pelo inimigo para desviar alguém da fé. E por isso que Paulo denuncia, e olha a consequência. Versículo 11: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Resultado desse episódio, vamos ler no versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Já falamos disso nas outras vezes, que o milagre, a cura, algo sobrenatural, né, algum sinal, ele é concedido por Deus, ele era dado por Deus esse poder para testificar, para dar crédito, para dar para comprovar aquela palavra que estava sendo pregada, ou para atrair atenção para a palavra que seria pregada. E nesse momento, mais uma vez, acontece isso, né? Alguém tentando desviar aqui da fé. Paulo, usado pelo Espírito Santo, dá essa palavra, né? Tem esse direcionamento. Esse homem fica cego, diz aqui, por algum tempo. E o procônsul, então, ele creu, vendo o que aconteceu, a consequência, e também, diz aqui, impressionado pelo ensino. Impressionado com o ensino do Senhor, pela palavra de Deus. Seguimos, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos então os deixa aqui nesse trecho da viagem e retorna para Jerusalém, que era sua terra natal. E não sabemos a razão, tá? Ignora que o texto bíblico não diz, mas nós vamos ver em outro momento do livro de Atos que João Marcos de novo é cogitado a estar com eles, e esse fato cria um desentendimento entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos estar com eles. Então talvez tenha alguma relação com esse momento aqui, que a Bíblia não conta detalhes. Diz assim: de Perge prosseguiram até Antioquia na Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Era tudo o que Paulo e Barnabé esperavam aqui, uma deixa. Vemos muitas vezes, né, até agora na leitura, que os apóstolos, os discípulos, não perdiam uma oportunidade para anunciar Jesus. E essa aqui foi muito clara. Na própria sinagoga, os chefes ali da sinagoga os convidam para falar. E certamente eles vão aproveitar esse tempo. E diz aqui, versículo 16, que pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Paulo vai começar o que foi a sua primeira pregação aqui, registrada, claro, não sabemos, ele pode ter pregado antes, e certamente pregou antes, mas é a primeira registrada aqui. E olhem como Paulo se refere, né? Se dirige aos judeus na sinagoga e vai falar sobre, fazer uma recapitulação sobre todo o ensino aqui, né? Desde o Antigo Testamento, falando desde Abraão, né? Desde o Egito, lá com José, até chegar em Jesus. Diz assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito com grande poder,
no Egito, com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto. Deus os aturou. Eles reclamavam muito, murmuravam, né? Durante 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Nesse trecho, Paulo já aborda toda a escolha de Abraão, os patriarcas, né? E fala de José, já falou aqui da saída do Egito, já começou a falar aqui, já abordou rapidamente, né, o tempo no deserto, e já falou também sobre a conquista da Terra Prometida, porque Deus deu essas nações, deu essas cidades a eles, né, essas nações para eles como herança, e fala que tudo isso levou aí uns 450 anos. Então, Paulo, em um trecho muito curto, ele sintetiza grande tempo da história e muitos acontecimentos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, até aquele momento ali, né, o povo de Israel era liderado primeiro por Moisés, depois por Josué, e agora, então, depois desse momento, entra os juízes, sendo o primeiro Gideão. E depois, então, diz aqui, Paulo leva, né, ele resume muito brevemente, levando até o tempo de Samuel. Samuel foi o último juiz e também o profeta. Os juízes, o que eles faziam? Eles eram líderes do povo, porém o povo sempre, né, ele estava fiel a Deus, o povo esquecia de Deus quando as coisas estavam bem, outro povo ia lá e conquistava ou oprimia o povo de Israel, e aí o povo clamava a Deus de novo, Deus levantava um juiz, né, como todos esses que estão mencionados aqui, que não cito o nome, mas esse juiz libertava o povo de novo dessa opressão e assim acontecia, né? Continuava acontecendo juiz após juiz, a história se repetia. Até Samuel. Diz então aqui o versículo 21. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui então Paulo cita Saul, primeiro rei, depois Davi, o segundo rei, e ele tem uma razão muito importante para falar de Davi, porque de Davi ele já vai agora dar um salto na história. Versículo 23, da descendência desse homem, Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Viu como ele faz uma ligação direta de Davi lá atrás com Jesus. Jesus é descendente de Davi e então, portanto, herdeiro do trono, né? Do trono de Israel, como rei, poderia reinar. Isso através, né, do seu pai José, o pai terreno de Jesus, né? Aquele que o criou, que assumiu, né, como filho. Jesus é filho do Espírito, né, de Deus. E através de um nascimento ali de uma virgem, né, Maria. Mas houve um pai terreno, Deus escolheu José para ser seu pai e Maria para ser sua mãe. Então, através da linhagem de José, Jesus poderia ser rei de Israel. Então, por isso diz isso aqui. Versículo, e ele destaca no 23, né, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Ele já fala que é o Salvador Jesus, como prometera, já implica aqui Jesus sendo o Messias, o enviado. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Está falando aqui que João Batista, né, muitas vezes era confundido, achavam que ele era o Messias, que ele era o enviado, e João disse: não sou eu, eu vim antes, né, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Ele está dizendo aqui exatamente aquilo, né, de que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E diz que isso que aconteceu, né, foi
profetizado, foi cumprimento de profecia. Deus já tinha previsto isso. E diz aqui que essas profecias eram lidas todos os sábados nas sinagogas, ou seja, só não vê quem não quer. Isso que ele está dizendo para eles. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar, ou seja, uma morte injusta. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Ou seja, depois da morte de Jesus foi sepultado. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele na Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Paulo então fala aqui que Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou e diz que foi visto por muitos. E eles agora, esses que estão aí, estão testemunhando, né, de Jesus para o povo, ali em todo lugar. Versículo 32. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmo 2. Paulo prega aqui claramente o Evangelho, dizendo, olha, o Evangelho é que Deus cumpriu essa promessa. Deus ressuscitou a Jesus. E diz, olha, isso já estava escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato é de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz na outra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. E esse é um texto que está no Salmo, né, de Davi, mas Davi não falava de si mesmo. Nós já falamos sobre esse Salmo, acho que nos capítulos atrás. Acho que está na sustentação da defesa de Estevão. Diz aqui, então, Paulo continua explicando. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, ou seja, morreu, faleceu. Foi sepultado por seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Mais uma vez, Paulo aqui deixa claro que a salvação é através de Jesus. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. E por que isso? A lei de Moisés previa para os pecados um sacrifício de um animal que não era um perdão dos pecados, mas era uma cobertura pelo pecado. Aquele animal sacrificado era um animal sem defeito, um animal sem nenhum problema, e ele simbolizava, ele tipificava aquilo que iria acontecer com Jesus. Era uma ilustração daquilo que estava por vir, e aquele sacrifício fazia cobertura pelo pecado, mas a remissão do pecado, o perdão é concedido apenas em Jesus. Só aí pode ser, de fato, concedido o perdão. Diz então, cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. E aqui ele está se referindo à pregação do evangelho também aos gentios, porque os judeus rejeitaram a Jesus. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Olha como a mensagem chegou ao coração deles. Quiseram ouvir mais, convidaram para retornarem. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. E aqui, Paulo e Barnabé recomendavam que eles continuavam na graça de Deus, porque a graça de Deus, através de Jesus, substitui a observância às leis, né, a simples religiosidade a qual os judeus se apegaram, né? Eles permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha o efeito aqui do boca a boca. As pessoas, né, que estavam naquele sábado convidaram para o próximo. Muito mais gente. Disseram, olha, tu não pode perder, venha, né, ouvir esses caras falando.
Quando os judeus viram a multidão, os judeus aqui, os da sinagoga, né, viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé, e essa oposição foi por inveja, não é? Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, aos judeus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. O texto de Isaías, também profetizando a chegada do evangelho, a pregação aos gentios. Versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles não descansaram enquanto não colocaram Paulo e Barnabé para fora da cidade. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Muito importante isso, que a igreja, naquele lugar, as pessoas convertidas, aqueles que seguiam Jesus, não desanimaram. Paulo e Barnabé fizeram seu papel aqui. Eles cumpriram a missão que eles tinham naquela cidade e seguiram adiante. Mas os discípulos que permaneceram ali continuaram cheios de alegria e do Espírito Santo, continuando essa mensagem, a pregação dessa mensagem. O foco da mensagem deles aqui do Evangelho: Jesus, sua morte, mas principalmente a sua ressurreição e o fato de que só em Jesus há salvação, há perdão dos pecados, só através de Jesus. Esse foi o capítulo 13. Amanhã chegamos na metade, capítulo 14. Persevera, continua conosco para chegarmos juntos até o final dessa jornada. Até mais.